Olá, estudante. Meu nome é Elias Arcanjo, sou professor de física. Vamos à resolução de um problema de calorimetria. Quanto de calor em quilocalorias necessitam receber 200 gramas de gelo para serem aquecida de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius? A pressão atmosférica é constante e normal e são dados, né? Calor específico do gelo 0,5, calor latente de fusão 80 e calor específico da água de 1 caloria grama grau Celsius. Então, vê só, qual é a ideia? Se você tem gelo, certo? Há uma temperatura aqui de menos 30 graus Celsius e você quer obter água, certo? A 10 graus Celsius, o que vai acontecer? Primeiro você tem que aquecer o gelo, para que o gelo chegue à temperatura de 0 graus Celsius. Após chegar à temperatura de 0 graus Celsius, esse gelo, ele continuando sendo aquecido, ele vai derreter e vai se transformar em água. A que temperatura? A 0 graus Celsius, certo? Você tem aqui a mudança de estado físico. E só depois, essa água, a 0 graus Celsius, continuando sendo aquecida, ela vai chegar à temperatura, certo? De 10 graus Celsius. Então, nesse processo, para sair de menos 10 até chegar menos 30 e chegar a 10 graus Celsius, primeiro você tem aqui um aquecimento, certo? Onde esse aquecimento aqui você tem com mudança de temperatura, então você tem aqui um calor sensível. Depois você tem aqui continuando o aquecimento aqui, mas esse aquecimento vai resultar aqui em mudança de estado físico. Então você tem aqui um que a gente chama de calor latente. E depois aqui você tem, continuando o aquecimento, você tem aqui, certo? Um calor aqui que a gente chama de calor sensível. Então a quantidade de calor aqui necessária, certo? Para você passar aqui de menos 30 para 10 vai ser um calor sensível, certo? Mais um calor latente, que indica mudança de estado físico, mais um outro calor sensível. Então aqui você vai ter, seria a massa de gelo, o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura aqui do gelo. Aqui você vai ter a massa de gelo, que vai se transformar em água, né? Vezes o calor latente de fusão. Mas aqui agora, a massa, aqui já vai ser água, certo? Então tá aqui a massa de água, o calor específico da água, vezes a variação aqui de temperatura da água. É importante dizer que a massa do gelo aqui é igual à massa da água, certo? Porque o gelo se transformou em água. Então, nesse caso aqui, o calor, a quantidade de calor total vai ser a massa de gelo, que é 200, vezes o calor específico, que é 0,5, vezes a variação de temperatura. É a temperatura final do gelo, que é 0, menos a inicial, que é menos 30. Mais a massa de gelo, que é 200, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Mais a massa de água, que é 200, né, que é essa água aqui, foi do gelo que derreteu, certo? Vezes o calor específico da água agora, que é 1, vezes a variação de temperatura, vai ser a temperatura final, que é 10, menos inicial, que é 0. Ok? Então, essa quantidade de calor aqui vai ser 100 vezes 0,5, então 200 vezes 0,5 dá 100. Menos com menos aqui dá mais, então vai ficar 100 vezes 30, dá 3.000. Mais a 200 vezes 80, 2 vezes 8 é 16. Seguida aqui de 3 zeros, mais 2 vezes, não, 200 vezes 10, que dá 2.000. Depois vai totalizar aqui 21 mil calorias. Só que ele quer 21 mil. É. Só que ele quer isso aqui em quilocalorias. Então, para chamar quilocaloria, eu vou dividir aqui por 1.000. Então, se eu dividir por 1.000, isso vai ficar 21 quilocalorias. Resposta aqui, letra A. Né? A letra A é a nossa resposta. Ok? Então, até o nosso próximo vídeo.